Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração. Mais uma vez aqui se encontramos em nome de Jesus, em nome do nosso Pai querido. E assim querer aprender ou acrescentar algo em nossa vida através dessa exposição da noite de hoje. E assim queremos então fechar os nossos olhos, nos sentirmos bem à vontade, leves, harmonizados, em pensamento com o nosso Criador e nosso irmão maior, que é Jesus, nosso Consolador, que veio a esse mundo para nos ensinar há tantos anos já, para que a humanidade possa evoluir e possa melhorar. E nós ainda estamos caminhando em passos lentos, ainda estamos tropicando, caindo, pegando caminhos desviados, muitas vezes com muito sofrimento, com muita dor. Mas precisamos achar o caminho certo uma hora dessas. Acho que todo mundo pensa assim. E essa é a grande verdade, o nosso propósito para a nossa evolução. E assim, Jesus, mais uma vez obrigado por tudo, e que o nosso expositor possa ser envolvido com muita luz, para assim nos passar uma mensagem bem boa, bem proveitosa. Que assim seja. Que assim seja. Assim, nós temos o nosso irmão Milton Kurtz, que vai falar sobre as perturbações mentais e na ótica espírita. É tudo com o senhor. Como se fala, é tudo como o Senhor, é como o Senhor mesmo, né? Estava lendo agora a mensagem, né? Que foi me entregue, acho que todos nós recebemos, e ela fala assim: caminhando. A experiência na Terra, em muitas ocasiões, pode ser comparada à viagem de um homem através de selva incomensurável. É preciso compreender a necessidade de vigilância para que os perigos se não convertam em desastres e para que a expectativa não se transforme em angústia. Acendamos a lâmpada viva da prece e caminhemos adiante à procura do Cristo e em serviço dele, nosso Divino Mestre, ao pé dos semelhantes. Esqueçamos a agressividade do solo inculto e a sombra do matagal para nos lembrarmos constantemente de que é preciso varar os obstáculos ao encontro do Mestre, o sol claro de nossas almas. É uma mensagem muito boa para a gente refletir. Hoje, quando o João entrou em contato comigo: estás disposto a fazer mais uma exposição? Eu digo: olha, nem precisa perguntar, né? Porque a satisfação que eu tenho de vir a essa casa, ela é imensa. É uma alegria que me foi dada. E hoje eu já me sinto, né, parte dessa casa. Fico muito feliz e sempre grato por ser lembrado. Mas vamos à proposta de hoje, que são as perturbações mentais, né? Que hoje a gente observa tanto, né? Nós observamos, às vezes são quase imperceptíveis, né? Mas todos, em algum momento, sofrem desse mal. E nós vamos então, na visão espírita, analisar quais são essas perturbações, né? Então, o que são esses distúrbios, essas perturbações mentais? Os distúrbios mentais são anormalidades, né? Doenças decorrentes de alterações
socioculturais e espirituais. Então, nós podemos classificar esses distúrbios mentais em 3 grandes grupos. Né? São a neurose, a psicose e os transtornos de personalidade. Então, as neuroses, elas se caracterizam, então, por conflitos intrapsíquicos que inibem a conduta social. Exemplos de neuroses, né? Nós podemos citar o transtorno pânico, com ou sem fobias, transtorno de ansiedade generalizada, transtornos conversivos e dissociativos, a chamada histeria. O TOC também é o transtorno obsessivo-compulsivo, né? E todo o seu espectro. A neurastenia, depressão neurótica, transtorno de estresse, etc. Poderíamos citar vários, né? Mas esses ali são os principais. As psicoses, então, elas se caracterizam por alienação da realidade. Ou assim, então, o indivíduo ele vai apresentar um pensamento incoerente, né? Alucinações, delírios de perseguição, de grandeza e vários outros. Então, como exemplos, nós podemos citar ali, então, as esquizofrenias e o transtorno afetivo bipolar, e podem ser psicogenéticas, ou seja, provocadas por trauma psicológico. E vamos adiante. Os transtornos, então, de personalidade, eles são resultantes de estruturação anômala da personalidade, desde a infância. Os chamados vulgarmente de psicopatas são indivíduos que apresentam uma distorção de caráter ético-social. Estão em constante litígio, então, com a sociedade. Eles enquadram aqui os criminosos frios de ânimo, né? Aqueles assassinos, né? Que qualquer motivo é motivo para tirar a vida de alguém. E sem sentimento algum, né? Sem arrependimento nenhum. Também tem, então, o borderline também, né? E a múltipla personalidade, por exemplo, né? Temos esses são alguns exemplos dos transtornos de personalidade. Estudando um pouco, nós chegamos também à conclusão que as lesões cerebrais, né, e disfunções endócrinas, elas também podem levar a essas alterações de personalidade. Então, nós temos ali, por exemplo, a AIDS, as epilepsias, nos traumatismos e tumores cerebrais, a hipertireoidismo, diabetes, arteriosclerose cerebral e etc. Também podem causar, então, esses transtornos de personalidade. Quando vê, a pessoa está bem e, de repente, ela altera o humor. Né? Às vezes, até se confunde com a bipolaridade. Mas são traumas que a pessoa sofreu. Né? Ou por causa de alguma doença mais grave. Né? Então, a pessoa ela começa a se sentir coitado, estou sofrendo. Né? Então, por isso a gente sempre fala, a dor ela é inevitável. Agora, o que nós não podemos permitir? Que essa dor se transforme em sofrimento. Porque o sofrimento, sim, ele nos prejudica.
a dor, quando nós a aceitamos, ela passa. A gente nem percebe quando nós percebemos, ela passa. Estava conversando antes, que a Iris até nem sabia, mas há pouco tempo atrás eu tive a gente não deve usar o exemplo pessoal, né? Um episódio ali, um problema de saúde, e esse caso, então, eu fui para o hospital, e antes mesmo de ser baixado, eu fui obrigado a colocar uma sonda nasogástrica, que vai pelo nariz e vai até o estômago, para drenar as impurezas que estavam ali. Quando a doutora chegou e disse, nós vamos ter que colocar uma sonda, então venha, coloque. Não é agradável colocar, mas é necessário. É necessário para curar aquilo que estava me levando ao hospital. Aceitamos. Devemos aceitar. Passa. Agora, se eu reluto contra aquilo, quanto tempo para curar? Assim, eu levei 5 dias. E nessa pesquisa, continuando, né, que a gente fez, procurou informações sobre essas questões, né, desses distúrbios, então nós vamos lá agora à questão espírita, né? A perspectiva espírita, então, sobre esses problemas, né? E é procurar, então, compreender o que são esses distúrbios e o que eles representam, né? Então, a compreensão desses distúrbios, ele transcende a visão estritamente materialista. Até agora, nós olhamos a definição materialista sobre esses transtornos. Então, se nós adentrarmos os domínios, então, espirituais, né, da existência, nós vamos ver lá que, de acordo com a doutrina espírita, esses distúrbios são, então, interpretados não apenas como manifestações clínicas, mas como expressões de desequilíbrios que remontam às experiências e escolhas do espírito ao longo, né, de múltiplas reencarnações. Então, nessa abordagem, a vida ela é percebida como uma jornada evolutiva, na qual, então, cada desafio mental ou emocional pode ser encarado como uma oportunidade de crescimento espiritual. Então, são experiências que a gente vai acumulando. E são, muitas vezes, ou na maioria das vezes, são problemas que nós já viemos arrastando lá de trás. E que nós temos que chegar aqui e resolver. Dessa forma, então, a busca não apenas, né, não se busca, então, apenas tratar os sintomas, mas promover uma compreensão mais profunda, né, das raízes espirituais dos distúrbios, visando, então, a cura integral, não apenas a cura do corpo. Não procurar apenas curar os sintomas, mas buscar a raiz, buscar lá embaixo, né, aonde está o problema, a causa do problema, e não apenas o sintoma que ele apresenta. Quando nós olhamos pela perspectiva apenas do corpo físico,
A ciência trata sempre os sintomas. Procura compreender alguma coisa, algum fato que ocorreu nessa existência, nessa reencarnação. Mas muitas vezes nós trouxemos esses problemas já, que nem falei, lá de trás, de reencarnações anteriores. E qualquer que seja o problema que nós apresentamos, que temos algum probleminha, nós sabemos. Quem leu, ou que já teve a oportunidade de ler, aquela trilogia de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco, A Transição Planetária, que é o primeiro livro, depois nós temos O Amanhecer de uma Nova Era, e por último, Perturbações Espirituais. Quem leu, estudou esses livros, porque são livros não apenas para ler, mas para estudar, para compreendermos os fatos, o que está acontecendo, Manuel Filomeno nos alerta para termos cuidado com o que falamos, o que pensamos e como agimos. Porque os espíritos estão ali, aqueles mal intencionados, aqueles que ainda não chegaram a um nível um pouquinho mais elevado, aqueles que comumente, se fala os espíritos inferiores. Eles não são inferiores, eles só são menos informados, eles ainda estão um pouco atrasados em relação à evolução moral. E muitos deles são vingativos. Nós fomos os algozes deles lá atrás. E eles vêm dentro dessas pequenas minúcias, desses pequenos desvios que temos, eles vêm e grudam. E aí eles alimentam aquele vício. Ficam nos instigando. E eles nos pegam principalmente em duas questões, que são as questões do ego, que é o orgulho e a vaidade. Então ali eles nos pegam. E eles vão provocar distúrbios em nós. E se sairmos na rua, cacuetes, alguma coisa diferente, olha, essa pessoa, ela está com algum distúrbio. Ela não está agindo dentro da normalidade. Agora, também nós temos que ter uma pequena ressalva. Nem tudo são os espíritos. Nem tudo são os espíritos. A questão do vigiar e orar, que Jesus recomenda, vigiai e orai. Vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações, para não darmos chance para os nossos perseguidores. O orar, para que quando estivermos em repouso do corpo físico, porque é o corpo físico que descansa, o espírito não. Quando estivermos no repouso físico, em sono, o espírito se desdobra, ele não se desliga do corpo, ele se desdobra. E nesse desdobramento ele vai para onde ele quiser. E nós vamos para onde? Em busca daqueles que são semelhantes a nós. Por gostos, atitudes. Então nós vamos lá. Então, orar para que os bons benfeitores, amigos, estejam conosco. Para que não desviamos
no sono físico, em desdobramento, para locais aonde possa ser prejudicial. Esse é o horário de vigiar. Então, ao explorar essa perspectiva, torna-se então evidente que a abordagem espírita, ela destaca a importância do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Faça aquela introspecção, vá para dentro de ti. O que eu gosto? Onde eu gosto de estar? O que eu gosto de comer? Os meus costumes? O que eu não gosto? Faça essa introspecção. Entre para dentro de ti e procura te autoconhecer. E não tenha vergonha de examinar os teus vícios, porque só assim você vai conseguir controlá-los, vencê-los. Mas não é tentando eliminá-los. Se você fizer isso, você vai falhar. Vai falhar. Trabalhe as tuas virtudes. Veja aquilo que você tem de bom. Tudo que você tem de bom. Mas não se esqueça que todos nós temos os nossos maus costumes. Aquilo que nós temos de ruim. Não tenha vergonha de dizer, olha, eu sou preconceituoso, eu sou invejoso. Não tenha vergonha. Lógico, não vai dizer para todo mundo. Mas para si mesmo. Reconheça dentro de ti. E comece a trabalhar as tuas virtudes, aquilo que tu tens de bom. Automaticamente, aqueles vícios, eles vão se eliminando. Por si só. Então, a espiritualidade, ela é vista como um caminho de autotransformação, no qual o entendimento das leis divinas e a prática de valores éticos desempenham um papel central na busca pela harmonia interior. A dor, por consequência, é fenômeno natural na trajetória essencial em que todos se encontram colocados. Já abordamos, né? Atrás. Com a função específica de despertar a consciência humana adormecida, é o estímulo para a busca da harmonia e da alegria de viver que deixaram de existir no comportamento humano, preocupados com o imediatismo. Nós queremos resolver tudo na hora, naquele momento. Não, calma, tudo a seu tempo, tudo se resolverá. Então, preocupados com o imediatismo, os homens e as mulheres deixam-se embair pelos fogos de artifício do prazer momentâneo, investindo todos os bens de que dispõem para fruí-lo, inevitavelmente comprometendo-se com os prejuízos morais que passarão a atormentá-los depois. Então, na ótica espírita, voltando, né, esses distúrbios ou essas perturbações, elas estão intrinsecamente ligados à concepção de que a vida é uma série de experiências destinadas ao aprimoramento espiritual. Entende-se que ao reencarnar, o espírito traz consigo um conjunto de experiências e aprendizados adquiridos ao longo de suas existências, reencarnações passadas. E assim, então os distúrbios psíquicos podem ser vistos como desafios necessários para o desenvolvimento espiritual, reflexos de ações e escolhas pregressas
aquelas escolhas que nós fizemos lá atrás. Né? E não que seja só das vidas passadas, das reencarnações anteriores. Muitas vezes são dessa reencarnação atual, no momento atual em que vivemos. E essas escolhas, né, elas demandam compreensão, enfrentamento e transformação. O transformar-se a si mesmo. Transformar como? As atitudes. É o autoconhecimento. Se eu perguntar, você se conhece? Nem eu não me conheço direito. Ninguém se conhece direito. Agora, se nós entrarmos dentro de nós e procurarmos, nós vamos nos conhecer e nos compreender melhores, de melhor forma. E assim, nós podemos nos tornar pessoas melhores, com certeza. Então, essas perturbações mentais, dentro da visão espírita, né, elas são interpretadas como desequilíbrios do perispírito, ou seja, o corpo espiritual. Porque está tudo matrizado, tudo fica matrizado no nosso perispírito. Sabemos o que é o perispírito. O perispírito é o corpo imaterial, vamos dizer, ou semimaterial do espírito. É quintessenciado, é quase vaporoso. Nós não o vemos, nós não sentimos com os nossos olhos. Esse é o perispírito. E tudo fica matrizado no perispírito. Quando o perispírito ele é o elo que une o espírito ao corpo. Então, quando desencarnamos, nós deixamos aqui simplesmente o corpo físico. Esse aqui é que nós podemos tocar, ver, sentir. Mas o perispírito vai junto com o espírito. E todos os nossos conhecimentos, todas as nossas experiências vividas, sejam elas positivas ou negativas, ficam matrizadas no perispírito. E assim, de reencarnação em reencarnação, nós estamos trazendo aquilo junto, essas matrizes junto, e aos poucos nós vamos transformando e nos melhorando, aos poucos. Um passo de cada vez. Antes, conversando aqui, antes da exposição, aí eles estavam falando que estão estudando, então, o livro agora da codificação do céu e o inferno. E aí nós comentando assim, né? O céu, diz ela assim, né? Mas o céu assim, assado. Eu disse, olha, eu não estou preocupado com o céu. Ainda não, você pode me chamar de louco agora. Eu não estou preocupado com o céu. Eu me preocupo em tornar o inferno um lugar um pouco melhor. Porque não vamos nós pensar aqui que saindo dessa reencarnação, ao desencarnarmos, nós vamos para o céu, não. Todos pensam assim, não, eu quero ir para a colônia espiritual, nosso lar, que é a mais conhecida, a mais famosa, através das psicografias de Chico, né? Todos nós queremos ir para nosso lar. Mas nosso lar é aqui. Nosso lar fica aqui. Sim. Naquilo que nós chamamos de umbral. Só que em um patamar, vamos dizer assim, um nível um pouquinho mais elevado. Nós ficamos no umbral.
Nosso lar não fica em zonas celestes, não. Porque se ficasse em zonas celestes, estaria num outro planeta muito mais evoluído. Mas está aqui na Terra, que ainda é um planeta de provas e expiações. Em transição, sim, para um mundo de regeneração. Não para um mundo regenerado. São duas coisas diferentes. Regeneração. Aonde nós vamos nos regenerar. Para daí vivermos num mundo regenerado. E aí depois, com mais um pouco de evolução, irmos para talvez para um mundo feliz. E depois, mais um tempo, para um mundo ditoso. Para depois de mais um tempo, chegarmos num mundo celeste, ou angelical. Olha que o caminho é longo. O caminho é longo. Vou usar aqui como exemplo. Se nós pegarmos, por exemplo, esse controle aqui, e vermos tudo aqui, ó. Aqui, ó, é onde sai o sinal do... Isso aqui é do ar. Sai o sinal para ligarmos o ar. Aqui. Isso aqui. A humanidade, se nós formos usar isso aqui como um gráfico, a humanidade, desde que ela se reconhece, o homem, desde que ele se reconhece como ser humano, como homem, ele começou aqui e foi evoluindo, e chegou aqui. Aqui. Mas isso aqui, ó, aliás, eu minto, daqui é antes de nós chegarmos à condição de espírito, como quando o ser se reconhece como indivíduo. Nós caminhamos tudo isso aqui, ó. Aqui, até aqui, ó. Tudo que nós experienciamos até agora, como espíritos, como humanos, seres humanos, é essa pontinha aqui, ó. É essa pontinha aqui. E daqui para diante tem muito que caminhar. Muito. Mas nós vamos chegar. Cristo chegou lá. Com calma, com paciência, mas chegou lá. Então vamos ver ali, ó. Essas doenças, né? Elas são então resultantes de ações de vidas passadas ou atuais, como eu falei. Frequentemente agravadas por obsessões espirituais. Frequentemente, nem sempre. Então, essas obsessões, né, lógico, são influências de espíritos inferiores, como eu havia falado. A doença, ela é vista como um chamamento à evolução e ao autoaperfeiçoamento. Não excluindo, mas complementando o tratamento médico convencional. Vejamos. Para concluir mais, né? A origem, ela é complexa. Né? Então, as causas não se limitam ao cérebro orgânico. Sediam-se no perispírito, como nem eu havia falado. E podem decorrer de colheitas necessárias de equívocos passados. Então, vemos ali, então, uma origem. Vamos ver a obsessão e a mediunidade. Muitas perturbações, elas são classificadas como obsessões, onde espíritos inimigos aproveitam, então, a fragilidade moral para provocar essas desarmonias. Diferencia-se, então, ali a obsessão da mediunidade em desequilíbrio. Mediunidade em desequilíbrio. Que pode ocorrer por falta de estudo e controle, então gerando essa confusão mental. Por isso é fundamental
sempre se recomenda ao bom espírita, aquele que quer realmente se transformar. Estuda. É uma recomendação de Kardec. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. A visão, então, do psiquiatra espírita. Então, o psiquiatra espírita, ele enxerga a doença como um acelerador na jornada da alma, tratando o paciente com um enfoque mais holístico. Ele junta, então, no caso, a medicação, pode ser alopática, homeopática, a psicoterapia e recursos espirituais, como o passe e a oração. Vejam só. A importância da oração. A casa espírita, ela nos oferece o passe. Podemos vir buscar o passe, nos auxilia. Quando nós temos em nós a plena convicção, eu quero, eu preciso de ajuda. Sozinho eu não consigo, me auxilia. E a oração, aquilo que eu falei antes, orar. Então o tratamento e a prevenção. O tratamento, então, ele baseia-se na reforma íntima, educação do espírito e reforma moral, permitindo que a pessoa supere o transtorno e encontre a verdadeira essência. Então, o espiritismo, ele busca auxiliar a medicina. Ele é um auxiliar da medicina. Então, ele, que nem eu falei, ele aborda mais, então, a raiz da alma, a raiz da causa, da doença. Então, promovendo, então, um equilíbrio emocional e a harmonia com as leis divinas. Então, o espiritismo, o passe, o atendimento fraterno, não substituem o tratamento médico com os medicamentos, mas ele complementa, ele auxilia. Quando alguém nos procura pedindo esse auxílio, olha, filho, filha, estás fazendo tratamento com um psicólogo, psiquiatra? Sim. Ele receitou medicação? Sim. Continue tomando. Continue te consultando, te tratando com ele. Mas nós vamos te dar o auxílio espiritual necessário. Porque é necessário. Então é a complementação. Não na substituição, mas a complementação. Nós vamos buscar a raiz lá, na alma. Enquanto que a medicina trata as questões orgânicas. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Nas Fronteiras da Loucura, então ele psicografou por Divaldo Franklin, então escreve assim, eu vou ler também. Ele escreve assim: raríssimas são as pessoas que não tenham momentaneamente comportamentos neuróticos. É muito diáfana, ou seja, muito estreita, essa linha divisória entre a sanidade e o desequilíbrio mental. É muito estreita. É uma linha fraca, ela é frágil. Já a Ivone do Amaral Pereira, no livro Devassando o Invisível, ela colocou assim, a mente ou pensamento, a vontade,
a energia psíquica, a essência do ser, no caso, né? Ela cria a mente, a nossa mente. Ela cria, produz, edifica, realiza, conserva, aplica, modifica, servindo-se das poderosas forças que lhes são naturais. O pensamento, ele cria, ele transforma. Kardec, então, complementando, no livro A Gênese, no capítulo 14, no item 15, ele coloca assim: o pensamento cria imagens fluídicas e se reflete no envoltório perispiritual como num espelho. Veja, o pensamento toma corpo e aí se fotografa de alguma forma. Exemplo: tenha um homem a ideia de matar outro. Embora seu corpo material esteja impassível, o seu corpo fluídico, ou seja, o perispírito, é posto em ação pelo pensamento, do qual se reproduz todas as variações. Executa fluidicamente o gesto, o ato que tem o desígnio de cumprir. O pensamento cria a imagem da vítima e cena inteira se pinta como em um quadro, tal qual está em seu espírito. Eu pensei, eu fiz. Independente se eu fui lá e cometi o ato, mas eu pensei. Então, se eu no pensar, eu cometi aquele ato, porque está no perispírito. Então, esse é um cuidado que nós temos que ter muito grande. E por isso que Jesus recomenda: orai e vigiai. Vigia teus pensamentos, os teus atos, as tuas palavras, porque a palavra dita não volta. O ato cometido, ele resulta em uma consequência, ação e reação. É assim que funciona. Então temos que ter esses cuidados. E os nossos amiguinhos do invisível, eles estão só esperando uma chancezinha. Não vamos dar essa porta para eles. Não vamos abrir. Não vamos abrir essa porta para eles. Okay? Então, meus irmãos, o recado de hoje é esse. E vamos fazer a nossa prece de encerramento, pedindo que cada um se sinta o mais confortável. Se quiser continuar com os olhos abertos, continue. Quiser ficar com os olhos fechados para melhor se concentrar. A decisão de cada um. Vamos procurar nos harmonizar, nos acerenar. Vamos entrar em sintonia com a espiritualidade maior. E pedir, porque Jesus já dizia: pedir e lhe será dado. Nesse momento, esses nossos benfeitores amigos, que já fizeram uma triagem, derramam sobre nós as melhores energias, as melhores vibrações, fluidos, cujas essências eles buscam na natureza, no cosmos infinito, manipulam e transformam em bálsamo a medicação que nós precisamos.
vibrações, esses bons fluidos adentrem no nosso corpo físico, alcançando cada ponto, cada célula, cada órgão que possa estar em desarmonia, aliviando a nossa dor, restituindo suas verdadeiras funções, nos dando conforto físico e espiritual. Somos luz. E que essa luz brilhe e se expanda por todos os recantos, todos os rincões, sendo compartilhada dessa forma com os nossos irmãos mais necessitados. Que possamos retornar aos nossos lares com segurança, levando conosco essas boas energias, essas boas vibrações, que possamos lá compartilhá-los com os nossos entes queridos que lá nos aguardam. Que elas possam ser suficientes e duradouras até o próximo encontro. E que a luz do Mestre Jesus nos ilumine, guie nossos passos. O seu amor, a sua paz, seja o nosso conforto, o nosso alento. Uma boa noite a todos. E que o Mestre Jesus permaneça conosco, hoje e em todos os dias da nossa existência. Que assim seja. Que assim seja.